Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber uma profissional com mais de 10 anos de experiência e mais de 500 projetos autorais no currículo. Ela se destacou em grandes mostras como Casa Cor e Morar Mais. E tem levado sua arquitetura para o mundo com projetos internacionais até em Dubai. Sua marca também está presente na Feira de Milão, além das vitrines assinadas no Casa Shopping e projetos para celebridades e influenciadoras. Seja muito bem-vinda, Lívia Quintela. Obrigada. Gostou da apresentação? Adorei, gente. Olha, perfeita. Para começar, você poderia compartilhar um pouquinho conosco como foi sua infância, Lívia? Ai, infância foi perfeita, maravilhosa. Eu falo que hoje em dia, né, comparando, né, até essa semana eu postei, né, como era a nossa infância e como é de hoje em dia. Mas eu acho que quando eu era criança, eu tinha liberdade de brincar na rua, no play, né? Então, tinha muita coisa criativa que a gente gostava de desenhar com as amiguinhas, criar a casa da boneca. Então, assim, Montar a casa da Barbie. montar a casa da Barbie. Então, eu acho que influenciou também, né? Essa parte criativa em mim, né? E a criança que eu consegui desenvolver ali. E foi muito gostoso, porque os meus pais sempre me botaram em curso de desenho, natação, balé. Então, eu sempre fui uma criança agitada, como eu ainda sou, mas sempre muito ativa. Então, eu consegui entrar nesses universos, né, e me identificar. Então, eu só tenho a dizer que foi perfeita, assim. A minha infância foi muito gostosa, E você sabe? nasceu aonde? Então, é um fato que quase ninguém sabe. Eita. Eu nasci em Fortaleza, Olha! Ceará. Uma nordestina. É. Mas só fiquei um mês, meu pai estava embarcado. E aí, minha mãe, né, eles moraram lá por um tempo. E aí, a gente esperou, né, por causa do ouvido do bebê, então Pra poder precisou. viajar. Exato. E aí, viajamos pra Niterói. Então, desde então, fiquei ali minha infância, né, até os 16 anos e vim pro Rio. Então, só fui um breve ali, só bem nasceu, rápido, e vim pra cá. Então, não tenho sotaque, não tenho nem Carioca, jeito. carioca. Só nasceu lá. Tem irmãos? Tenho um irmão que mora na Austrália, foi pra engenharia também, a família toda engenheira. Eu ia até te perguntar isso. Como é que a convivência com uma família de engenheiros influenciou sua percepção sobre arquitetura e design? Olha, a parte técnica, com certeza, né? Os engenheiros são mais metódicos, mais técnicos, né? Então, a gente precisa, né? Tanto é que na faculdade a gente tem algumas matérias juntos, né? Com o engenheiro, então tem esse lado também, né? Parte técnica, Sim. burocrática, e tem a parte criativa, que aí foi que eu falei... Engenheiro pra mim, né, fazer engenharia pra mim era muito quadrado, sabe? Eu gosto de formas, eu gosto de viajar, eu gosto, né, de poder expressar arte. Então, acabou que não me identifiquei de uma certa forma, mas quis seguir a arquitetura. Foi pra parte da arquitetura. E considerando sua origem familiar voltada para o campo da engenharia, como que você lidou com a pressão de seguir um caminho mais técnico e, ao mesmo tempo, a vontade de seguir a sua paixão pela arte e criatividade? Sempre foi muito livre, assim, na minha família, a minha escolha, né? Você desenhava desde nova? Desde nova, eu tenho vários desenhos. Claro que eu desenhava cachorrinho, gatinho, enfim, eu desenhava o que eu gostava, né, no curso de desenho, não era nada aprofundado para arquitetura, mas ali eu já comecei a pegar gosto. Do The Sims também, né, que passava horas ali brincando, então... Tudo isso foi me desenvolvendo. E aí, a minha família sempre me apoiou nas minhas decisões, então foi muito tranquilo. E aí, eu vim com essa vontade desde sempre. Então, a arquitetura nunca foi, será que eu faço? A dúvida que a maioria das pessoas tem, o que eu vou seguir? Então, eu sempre fui muito focada no que eu queria ser. Então, pra mim foi fácil a decisão. Foi bem fácil. Você fez dança também, né? Conta um pouquinho dessa parte da tua vida. Eu comecei bem novinha, e aí eu lembro que a professora, ela não me botou pra dançar no final do ano, porque eu comecei tarde e tal. Aí dali eu peguei um pouco de ranço do balé. Mas era balé. Tá. Era do balé. Cara, minha filha não gosta de balé. Já Pois botei ela 2 vezes, ela sai. Pois eu peguei esse rancinho e fiquei, poxa, chateada, criança, né? Não entende as coisas. Aí eu saí, eu nunca mais quis. Aí, com 14 anos, eu voltei pro jazz.
E aí uma professora de balé me viu e falou, nossa, mas esse pescoço longo, esse porte de bailarina clássica, postura, o que você tá fazendo no jazz? Você é muito clássica, não tem nada a ver, você pode fazer jazz, mas você tem que ir pro balé. E aí ela me incentivou, eu fiz uma aula e amei, e aí eu foquei até mais no balé clássico. E aí fui desenvolvendo, claro, né, quando a gente entra na faculdade, a gente tem que dar uma parada, Sim. Então acabou que eu foquei muito na faculdade, que, né, quem sabe, né, quem faz arquitetura sabe bem que é quase uma medicina. É muito trabalho, assim, trabalho manual. Então, não é só leitura, tem tudo, né, que eles passam de fazeres. Então, toma muito tempo. Você fez qual faculdade? Eu fiz na Estácio. Ah, na Estácio. Aqui no Tom Jobim? Isso mesmo. Ah, Tom Jobim. Antigamente era lá na Terra Encantada, aí mudou. É. E aí nisso eu fiz a... Esqueci o que eu falei. Você tava falando da dança. Ah, da dança. Aí, nisso, eu fiz a dança, aí fui pro balé clássico e aí parei. Aí, enfim, faculdade e tal. Mas eu sempre retomei, agora eu tô fazendo de novo, me apresento. Então, é super gostoso. Eu falo que eu sou... É uma terapia, né? É uma terapia. É uma terapia. Eu sou a vovó. Não, eu acho tão linda a postura, por isso que eu perturbo tanto pra colocar minha filha, só que minha filha é enorme, vai ser enorme. Ela já tem 4 anos, tem 1,10 m. Uau! O pai tem 1,90 m e 1,75 m, então assim, eu acho que ela nem combina muito com bailarina. Não, hoje em dia... Porque as bailarinas não são tão altas. Depende do país. Tem países que as bailarinas são bem altas, Mas assim, hoje em dia não tem muito isso, não, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta. O que gosta. E no palco, assim, todas as apresentações não tem essa seleção. De altura. De altura, não. Como é que a sua experiência com a dança moldou sua visão sobre o espaço e a arquitetura? Você percebe alguma conexão entre a disciplina da dança e as habilidades que você usa na arquitetura? Com certeza. O coque tinha que ser perfeito, tinha que chegar no horário. O exercício, você sempre tem que estar prestando atenção. Então, eu acho que levou tudo isso, né? Essa muita disciplina. E a professora era uma francesa, então era da época que eu peguei, que ela até tinha a varetinha ali para corrigir o pé, né? Se a gente fizesse uma pirueta e o coque caísse, ela chamava atenção. Então, ela era já era uma senhora também. Então, ela era bem disciplinada, assim, e a gente era nova, mas, assim, foi um puxão bom, né? Eu acho que, né, ela ensinou muita coisa pra gente que a gente carrega pra vida toda. Você chegou a ficar com aqueles calos no dedo do sapato de bailarina? De dança, sim. E aí, fiz que nada aconteceu. Então... A dança traz muito essa resiliência, esse foco de, tipo assim, não deu certo o passo, de novo. Tentar, até consertar. Até a perfeição. Então, assim, o meu lado perfeccionista, as pessoas já conhecem bem, né? É muito forte, assim. Eu sou Qual muito... Qual é o seu signo, Lívia? Falo que eu sou Capricórnio. Briga que eu gosto de trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, assim, eu sinto isso na minha vida e carrego pra sempre. E perfeccionismo, eu acho que é uma das partes mais fortes, assim, que eu carrego pra profissão, sabe? Sim. Eu sou exageradamente perfeccionista. Mas a gente, às vezes, tem que até equilibrar um pouco pra não ser chata. Porque às vezes eu posso ficar chata de tão perfeccionista das coisas. Você é assim na sua casa também? Dentro da sua casa? Muito. Toda hora tem um pintor. Domingo tava lá o pintor. A parede branca se dá um riscado, o rodapé que dá uma descascada. Eu resolvi botar de papel de parede lá em casa, porque eu não aguento com filha, né? Ah, é verdade. É mãozinha, é rabisquinho, é mãozinha, passa um batom, ela bota a mão na parede. Sim, Papel de parede. Lavável, que aí você passa em um paninho. Mas eu sou em tudo. No escritório também, eu sempre tô de olho, assim, as coisas estão perfeitas. Tudo na minha vida tem que estar muito... No lugar. Claro, no lugar perfeito, perfeição não existe, né? Não existe. Eu cheguei a tentar organizar as coisas, equilibrar os pratinhos. Como que foi sua trajetória acadêmica durante o curso de arquitetura e urbanismo? Quais aspectos da faculdade mais contribuíram para moldar a sua visão e abordagem no campo atual? Olha, isso também é uma coisa que as pessoas falam, nossa, a Lívia devia ser CDF, a Lívia devia... Zero. Engraçado que eu sempre fui muito prática. Então, eu queria passar. Eu sempre falava, eu tenho amigos que repetiam a matéria porque falava que não abstraía tanto a matéria e queria repetir. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, são 5 anos, né? Então, eu só queria passar. Claro, eu tava ali, eu não era CDF. Minhas médias sempre foram médias normais. Então,
eu sempre fui focada ao contrário, no estágio. Eu iniciei o estágio. Tu queria era entrar pro mercado de trabalho. Eu entendi, desde o segundo período eu entrei no estágio, que teoricamente as pessoas, às vezes eu entrevisto, né, muito estagiário, às vezes tá quase formando, agora eu vou procurar um estágio. Eu falei, meu Deus. Você fez logo no início, eu também. Logo no início. Eu fiz no primeiro período. Nossa, Quando eu entrei pra faculdade de jornalismo, na época tinha um canal de TV chamado UTV, que era um canal universitário. Eu estagiava, então já me apaixonei por TV logo no primeiro, porque eu já queria estar no mercado de trabalho, igual você. Exato, a fominha, né? A fominha de conhecer as coisas no real, porque a faculdade com certeza não te ensina tudo, né? Da vida pelo real. Contrário, eu acho até que você sai super crua de lá. Exato, eu acho muito técnico, muitas coisas que a gente aprende, a gente não utiliza. Assim, a gente fez, por exemplo, arquitetura e urbanismo. É muito raro você ver um arquiteto urbanista que vai criar uma cidade, que vai, enfim. Então, eu acho que tem que mudar. Eu acho que... O teu foco não é esse, o teu foco é... Interiores. Acaba que eu faço também arquitetura, construção de prédio, casa, mas acaba que eu fui muito pro interiores. Que eu acho que é minha paixão. Tua paixão. Exato. Após a formatura, você tomou a ousadia e decisão de abrir seu próprio escritório de arquitetura. Quais fatores influenciaram essa decisão e como é que foi o processo de começar sua carreira de forma independente? Essa é uma boa. Minha mãe tinha uma sala comercial ali no Dimension. E aí, quando eu me formei, né, eu estava estagiando, né, aí eu fui efetivada, mas só que onde eu trabalhava, ela foi para Petrópolis. E aí falou, Lívia, vamos fazer online. Aí fiquei um mesinho e pouco online com ela, eu trabalhando em casa. Eu falei, eu acho que eu vou voar, eu vou começar a pegar projeto, em casa mesmo, home office. E aí surgiu a oportunidade do inquilino sair do aluguel lá do escritório que a gente tem, do Dimension. Aí eu falei assim, quer saber? E eu comecei a pegar cliente. Aí foi um indicando o outro, eu falei assim, quer saber? Vou arriscar. No primeiro ano de formada, eu vou abrir o escritório, porque normalmente as pessoas esperam lógico, né? Consolidar para, né, você ter um custo ali. Então, foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha uma sala, mas eu peguei, eu lembro que o primeiro projeto, eu comprei meu primeiro computador, enfim, então, tudo eu fui... Você fez o passo a passo ali. Exatamente. Com seu próprio dinheiro ganhando. Exatamente, então, eu ia fazendo o projeto, ia... Tua mãe só ajudou com a sala. Exato, mas... É que eu falo, né? Não adianta abrir um escritório, ninguém vai bater na sua porta e falar, e tem um arquiteto aqui? Então, eu corri atrás. Eu lembro que eu panfletei. Antigamente, né? Hoje em dia não tem isso. Panfletar. Panfletei no condomínio todo, que eu tava ali dentro, que eu era arquiteta. Enfim, então, o boca a boca, aí faz de família, né? Aquele início. Começaram as indicações. Exato, que é difícil, né? Pra você fazer uma cartela de cliente, as pessoas gostarem do seu trabalho. É sempre difícil esse início, mas o apoio da família também ajuda, claro, né? Você tem que ir atrás do seu sonho. E eu sou uma pessoa que eu pego e faço. Então, não fui meio que com muito medo, não. Eu falei assim, vou correr atrás e vou conseguir. Botou a cara e vambora. É isso. Você tinha quantos anos? Tinha acabado de formar, devia ter uns 22, 23. Bem novinha. Exato. Você lembra do seu primeiro grande projeto como arquiteta independente? Sim, foi esse primeiro projeto. Foi até pro meu fotógrafo. E aí, ele é até gringo. E aí, ele queria construir casa pra vender. Investir aqui no Brasil. E aí, eu fiz uma casa... O meu primeiro projeto foi uma casa do zero. Que pra mim, assim... Né, se formar arquiteta, você poderia pegar assim, decorar uma sala, né? Não a casa toda. Não, construir do zero, né? Olha a responsabilidade da casa cair, alguma coisa acontecer, imagina! Então, eu falei assim, vamos, com certeza, super experiente que eu sou, vamos fazer. E aí eu lembro que eu fui atrás dos professores, eu falei, professor, porque da faculdade, você acabou de sair, você tá muito crua. Aí eu falei assim, professor, tem como você corrigir? Eu ia lá até a faculdade, corrigir o meu projeto, se tá tudo certinho, porque eu tava com muito medo, né? Mas o cliente, claro, não sabia, não, vamos, com certeza, tranquilo fazer uma casa do zero. Aí foi uma casa geminada, de 2 andares, não caiu, graças a Deus, tá em pé. Super ok, cliente ficou amou, bonita? Ficou. Sério, claro, que legal. Ficou do jeito que, né, o início, eu tenho até foto. Mas teve da algum casa. erro que você falou, caramba, isso eu não posso mais cometer? Não, graças a Deus, porque eu fui instruída também, eu fui com os professores da faculdade. Porque eu não queria errar no meu primeiro projeto. E aí nisso um construtor viu, né, que era amigo dele, e aí que ele fazia muitos prédios, aí eu comecei a despontar assim. Que ele legal. viu e começou.
E olhando para o passado, quais foram as decisões mais difíceis que você precisou tomar para garantir o crescimento do seu escritório nos primeiros anos? Olha, quando eu comecei, Hoje você comecei- já tem 10 anos de escritório? Já, mais de 10. Quando eu comecei sozinha, né? E aí, depois, eu comecei a ter muita demanda de cliente. Opa. E aí, como dar conta sozinha? E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma parceria Com outra arquiteta. com um amigo que ainda estava na faculdade. Ah, E aí, acabou não dando certo. Porque ele estava na faculdade, ele tinha um monte de trabalho de faculdade. E aí, acabava que eu continuava a ficar sobrecarregava. tipo, não te ajudou muito. Não né? ajudou muito. E aí eu entendi que eu tinha que crescer e tinha que dar o primeiro passo de contratar pessoas, né? Então, ali acho que foi o desafio maior de, tipo, confiar que as pessoas vão fazer, né? O estagiário, o arquiteto vão fazer um bom trabalho. Então, porque eu tinha medo, esse medo, né? De realmente Não, e usando delegar. o seu nome como arquiteta, né? Exato. Porque afinal de contas você quem assinava o Exatamente. projeto. E aí, o Marcelo, era um amigo, eu tinha mais confiança. Então, tipo, contratar uma pessoa estranha que eu nunca vi. Enfim, pra mim, acho que inicial foi o desafio também. Foi um desafio bom. E quando você decidiu ampliar sua equipe, quais foram os maiores desafios de gestão? Porque trabalhar com pessoas não é fácil, né? É o que a gente acabou de falar, é a gente colocar o nosso nome no negócio e que você quer que o negócio seja perfeito e tem que estar toda hora conferindo. Aí você passou também a ser a empresária, além da arquiteta, e de tomar conta dali do teu... Exato. Eu acho que é a parte mais difícil pra mim até hoje. Não é obra, não é pedreiro. Não é cliente. Eu acho que é gerir. Porque acontece, a gente prepara muito eles pro mercado também, né? Claro, a gente tá lidando com pessoas, cada um tem o seu temperamento. Eu sou super tranquila, isso eu lido bem, sabe? Mas às vezes você tá treinando a pessoa, aí a pessoa sai. Aí você tem que treinar de novo. Ah, nova. A nova pessoa. Aí tá no meio do projeto, aí sai. Eu não gosto, às vezes, de, tipo, tá no meio do projeto, a pessoa sai. Enfim, essa questão ainda eu acho que é a parte mais difícil, assim, né? De você tá sempre ali, né, alinhando, botando ela certinha, redondinha, como você Quando gosta. tá do jeito que você gosta, ela vai para outro escritório ou abre o seu próprio negócio. Normal. E assim, o que eu falo quando eles saem, né? Eu falo, eu já fui, né? Já fui uma Sim, pessoa que quis voar também, né? E abrir meu próprio negócio. Mas eu acho que a parte mais difícil é isso, né? E você tem algum funcionário que tá há anos com você? Meio que quase do Tava início, não? Não. É muito difícil ter uma pessoa que fica ali anos. Mas o máximo que foi 3, 4 anos que ficou comigo. Hoje em dia a gente tá com uma equipe até nova, mas acontece, é super natural, né? As pessoas quererem voar outros... Mas eu fico muito feliz, que às vezes eu olho assim, poxa, o arquiteto tá deslanchando, tá seguindo carreira solo, né? Tá fazendo projetos lindos, eu até vejo a identidade que eles carregam, né? A minha identidade acaba passando pra eles também. Então eu falo que é muito gostoso ver, né, como eu consegui passar, Influenciar. Né? Exato. E como que você descreveria a essência de um projeto assinado por você? Colorido, com certeza. Colorido? Adoro cor. Eu sou dessas também. Quando ela chegou aqui, a gente falou, estamos verdade. quase na mesma paleta de cores. Não combinamos. Estamos tudo aqui, ó. Tá tudo, né? Eu adoro colorido também. Eu amo cor e, claro que, né, eu sempre respeito muito o cliente. Se olhar meu Instagram, vai ter, né, projetos neutros, né, cleans. Mas fala assim, Liv, toma, fica à vontade. Você é daquelas que cria. coloca mais um ambiente clean e bota os objetos coloridos? Ou você bota uma parede colorida? Ou... E faço de tudo. Eu Ou a gosto. marcenaria toda colorida, ou o teto colorido. Eu gosto. Ou o sofá colorido. Então, eu vou, assim, eu sou da cor mesmo, de botar cor. Claro que você tem que, né? Como eu sei usar a cor... Senão, como dizem umas pessoas que entram na casa do Tiririca. Não, aí não pode. Você tem que ter um equilíbrio. É que minha pia é laranja. Minha pia é enorme. É enorme. Laranja, usada. Só que é aquele laranja da Hermès, sabe? Aquele laranja bem laranja. Então, todo mundo que entra lá em casa, choca. Não é tudo colorido. O apartamento é todo neutro com a pia laranja. Aí eu falei, eu adoro colorido. Eu acho super chique. Exato, é você saber dosar e usar a cor. Então... O meu tipo, assim, né, a Lívia que identifica é a cor, né? Eu gosto muito de usar
E aí o clean eu faço também, mas eu respeito, porque não adianta, é o que eu falo, né? É a casa do cliente, ele que vai viver ali, não adianta, né? Eu botar a goela abaixo, vamos botar cor! E aí ele não vai se sentir... Não ficar satisfeito. Exato, não vai ficar satisfeito, não vai sentir que é realmente acolhido, que é identificar aquela casa é minha, né? Eu acho que tem que ter muita característica do dono, de quem vai morar ali. Mas se eu puder ali, pelo menos uma almofada, um quadrinho, eu vou tentando. Mas aí tem cliente que vai limpando. Não, isso não. Então, mas a maioria é bem colorida. Isso aí, galera. Para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Lívia, qual que é o processo que você segue para equilibrar aspectos funcionais e estéticos nos seus projetos? Como que você garante que ambos sejam respeitados sem comprometer um detrimento do outro? Eu acho que a experiência, né? A experiência dos anos fez com que eu entendesse, porque a gente erra, normal, né? Então, eu fui entendendo coisas que são funcionais, né? Porque não adianta fazer uma casa linda e que não tenha nenhuma funcionalidade. Então, eu acho que realmente esses estágios, experiências de carreira mesmo, eu consegui enxergar, né? Não adianta eu ter um copo que tá vazado e a água vai cair. Então, assim, eu tenho que fazer uma coisa que realmente seja estético, mas que seja com funcionalidade. E isso acontece muito no mercado, né? Essa coisa da só estética. Eu falo que nem moda, né? A gente vai ver os desfiles de Milão, de outras marcas, né? Tem muitas coisas que a pessoa não vai comprar para usar, né? Aquilo ali realmente é o início de uma tendência, mas mesma coisa a arquitetura, né? A decoração, ela tem muito disso, né? Tanto é que eu gosto muito nas feiras de Milão ver, mas tem muitas coisas que não são aplicadas pro dia a dia. Ainda mais aqui no Brasil, né? Exatamente. Às vezes tem coisas que ficam legais lá fora. Aqui, não. Exato. Então, você ter esse olhar de entender o que se aplica, o que não se aplica. Sim. E você falando aqui que você respeita muito a opinião do cliente, até porque ele é o teu, né, o teu foco, é ele que dá o dinheiro. Né? Você já teve que lidar com algum projeto em que a expectativa do cliente contrastava total com a sua visão criativa? Já. Já. Mas eu vou alinhando, assim. Eu sinto às vezes que tem clientes que acham que é aquela verdade absoluta, sabe? Não, tem que ser assim porque eu já uso assim. E aí, eu normalmente tento mostrar outras opções. Claro que, não, eu quero dessa forma, eu vou respeitar, né? Mas eu tento explicar que existem outras opções que eu posso apresentar. Porque o cliente acaba que ele não vai em feira, ele não sabe... Não vê novidade. Não vê novidade. Eu contratei um arquiteto que botou umas luzezinhas escondidas que eu amei. Tipo assim, eu nunca ia pensar que aquela luzinha ia fazer uma diferença. Exato. Eu gosto muito do cliente que fala assim, toma, a tela tá em branco, claro, né? Vai me passar um briefing, mas não vai me lapidar tanto de falar, não, tem que ser assim. Mas assim, tem pessoas que têm a mente mais fechada e que, não, eu quero exatamente assim, porque o meu sonho é assim e acabou, eu respeito. Mas claro, né, quando a gente consegue usar a nossa criatividade e colocar coisas ali que o cliente nunca imaginou, e eu adoro. Tu fica até mais empolgada em fazer o projeto. Com certeza. E aí fala assim, nossa, eu adoro quando eles falam assim, nossa, eu nunca pensei nisso. É o que eu te falei. Como você conseguiu fazer isso? Eu falei, então, assim, é legal essa reação, sabe? Do que mostrar uma coisa que ele já tá esperando receber porque ele pediu, entendeu? Eu vou falar uma coisa muito boba aqui, mas é uma evolução nos banheiros, né? Eu tô com 42 anos. Logo quando era novinha, não existia no nosso banheiro esses nichos. Os nichos. Era aquelas coisas penduradas, que terrível. O shampoo e... Cara, quando começou a lançar esse negócio, eu ia num hotel, eu ia num lugar que eu vi... Mãe, você tem que fazer isso lá em casa. É lindo, shampoo, condicionador, fica tudo ali naquele buraquinho, não atrapalha ninguém. Você tem espaço no box, você não esbarra em nada. Não tira então, espaço. São evoluções, A evolução que eu também adoro é o toalheiro elétrico, né? Nossa, adoro. Porque aí você não precisa estender a toalha, né? Você já deixa ali e ela seca, tá quentinha, deliciosa. Quando você sai do banho. É isso. É essas coisas que são fundamentais. Às vezes o cliente é uma fala, coisa tão... Não, e hoje em dia tem uns toalheiros chiquerésimos. Exato. É mais bonito que o porta-toalha, né? Se chama. Então ela já sai quentinha, delícia pra usar. Maravilhoso, imagina. Todo dia você vai tomar banho. Enfim, tem muitas coisas que agora existem e é apresentado pro cliente. Porque às vezes ele, o que é isso? O povo tá abrindo muito a cabeça em relação a isso. Com certeza. Antigamente era mais fechado. Hoje em dia
A internet ajuda É muito, uma né? outra coisa. Antigamente, quando era bem novinha, a gente achava que arquiteto era uma profissão. Ah, pô, gastar dinheiro com arquiteto. Eu sei fazer o meu quarto. Sim, Cara, sim. primeiro Eu sei fazer minha arquiteto casa que eu pra que alguém... contratei, que é uma coisa assim, ele começa a colocar tomadas onde a pessoa Uhum, nunca vai imaginar. O uhum. meu arquiteto botou aquela maquininha de Beyblade, porque tem que ter entrada e saída Adoro de o água, Beyblade. então tem lá em casa. Então lá no final, no canto, coisa, ele botou uma Beyblade. Eu falei, cara, eu nunca ia pensar que eu ia botar uma máquina dessa. E eu amo aquela máquina. Faz tudo, Com guaraná, gás. cappuccino, água com gás. Aí eu falei, Maravilhosa só com gás. arquiteto, né? Exato. E aí tem também os eletrodomésticos. Eu falo que o arquiteto ele tem que saber de tudo. Então, essa feira que eu fui agora na Revestir, tem tudo. Tem a parte de eletrodomésticos. Então, Novidades, igual, novidade de coifas maravilhosas. De cooktop que você olha assim, não tem nada. Ele tá Quando embaixo. você vê, esquenta. Esquenta. Ali é um mini fogão. Exatamente. Então tem muita novidade. A gente sempre tá antenado ali pra mostrar pro cliente as Sim. possibilidades, né? Porque ele realmente não tem ideia do universo, né? De coisas, e sempre vai mudando. E a gente tem que estar ali se atualizando atrás. Olivia, você já tem um processo criativo estruturado ou você prefere deixar que ele vai se desenvolvendo organicamente com base até nas escolhas do teu cliente? Eu acho que é bem Você orgânico. já tem alguma plantinha meio que pronta? A gente normalmente faz muito essa reunião de briefing, que é um alinhamento. Então, tem muita pergunta. De cada cômodo, a gente tem a paleta de cor, o que ele gosta. Até tem, antes, né, de cada cômodo, tem perguntando, você gosta de planta, né? Você tem alergia? Então, realmente, a gente vai entender, né, a profissão, tudo que gosta. Então, Você é uma pessoa que gosta de ler à noite. Aí hábito bota de uma leitura. luz. Exato, aí tem um cantinho de É. leitura. Então, a gente realmente faz uma bela de uma entrevista, a gente anota tudo aquilo e a gente começa o nosso processo criativo. Então, acaba, né, indo para um caminho que a gente vai absorvendo ali. E assim, eu falo que projeto não é assim, ó, toma, é isso aqui. Não, a gente vai conversar muito, vai ter muita troca. Projeto é isso. Então, eu vou apresentar e a pessoa vai falar, poxa, eu gostei disso, mas isso eu pensei nisso, o que você acha disso? Eu adoro também quando o cliente participa. Adoro o cliente que participa. E às vezes tem ideias também que ele fala, poxa, o que você acha de a gente tentar isso aqui? Eu falei, realmente, vou testar. E às vezes fica bom. Então, às vezes nem né? A gente leva muita ideia, mas às vezes o cliente também leva outra ideia. E a gente compartilha. Então, é muito colaborativo o projeto. E eu gosto disso. Eu não gosto de ser nada engessado. É isso aqui, a gente fez isso. Não. É a Vamos casa discutir, dele. Vamos conversar. E quando você pega o projeto, você pega um determinado local ou você pega sempre a casa toda? Depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Acaba que a gente faz muito o projeto completo, que eu falo que o projeto, por exemplo, um apartamento, né? A gente, às vezes, analisar só um cômodo, que eu falo que é que nem um corpo, né? A gente só analisou o dedinho. Eu gostaria de analisar o seu projeto como um todo, porque ele tem que ter uma harmonia, né? A casa tem que... Você não entra num cômodo e o outro... e não tem nada harmonia. a ver. Exato. Então, tem que ter uma harmonia. Então, eu prefiro pegar um projeto como todo. Até parte orçamentária também ele consegue ir destrinchando se ele quiser ir fazendo por cômodos. Então, é muito mais inteligente fazer um apartamento completo. A maioria acaba fazendo completo, que realmente eu explico que é melhor seguir assim do que ir picadinho. E às vezes você acaba não fazendo, porque aí fica, depois eu faço. Vamos fazer logo tudo. E quais aspectos mais complexos você considera ao criar projetos para diferentes tipologias, como residencial, comercial e corporativo? Eu acho que o mais difícil é a parte de clínicas, porque a gente tem muita parte técnica, né? Então, questão de Anvisa, por exemplo, quando a gente constrói uma casa do zero, a gente precisa entender a CI, que é a certidão de informação, tudo que precisa ser área permeável, altura da casa, afastamento. Então, afastamento do muro. Exatamente. Área verde. Permeável, exato. Então, tem muita, assim, quando é interiores, é teoricamente mais fácil, porque você não tem nada te podando ali. Já tá ali as paredes todas prontas, é só decorar o que tá ali. Exato, só se quiser uma intervenção muito estrutural, tirar uma estrutura, aí a gente tá falando de outra coisa. Mas, normalmente, clínicas têm muito detalhe, né? A parte não só estética, então é muito técnica. A clínica, eu acho que é a mais difícil, você tem que saber. Não é só botar ali a mesa do consultório, uma TV, a cadeira, tá lindo. Não, você tem que saber qual piso é o melhor adequado, né? Você não pode botar muita coisa
para limpeza, né? Tem que ser tudo com mais facilidade. Enfim, tem várias coisas. Como a gente comentou aqui, a arquitetura era vista como uma coisa meio desvalorizada no mercado. Quais foram as mudanças que você observou ao longo desses anos que tornaram esse tipo de serviço mais acessível e valorizado pelo público? Eu acho que foi a questão de tempo, talvez, que também as pessoas começaram a falar assim, eu não tenho tempo para fazer, então eu preciso contratar alguém. Que antigamente as pessoas tinham mais tempo para arrumar a casa. Aí, então, teoricamente, eu vou ali na loja, eu vou comprar um sofá, eu vou comprar uma mesa. Então, eu acho que antigamente tinha essa coisa, né, de não ser a internet facilitar, de entender que o arquiteto é acessível, que não é nada, né, só milionário consegue contratar um arquiteto. Então, a internet também veio com bastante informação e mostrando, né, que é super acessível, que é muito mais fácil você ter uma pessoa ali do lado que entende, que estudou 5 anos e que fez 1000 especializações, e aí você tirar um pouco das suas costas, né, porque tem técnicas, tem muita coisa atrás, não é só botar uma poltroninha, um sofá e falar, não, isso é decoração, né, tem muita coisa atrás. E aí as pessoas já acham que era uma coisa simples, mas depois que começa a ver que não é simples, aí contrata. Normalmente, eu brinco que o meu cliente é sempre aquele que fez a obra sozinho. Aí falou assim, pelo amor de Deus, não sabia que era isso. Né? Que buraco eu me enfiei. E aí, realmente, a pessoa fala, nossa, eu não consigo fazer sozinha, eu vou precisar de ajuda. E aí não tem tempo, não sabe a técnica, aí o pedreiro fica ali, mas a tomada é pra onde? Bota a tomada onde? A iluminação fica ruim, aí começa a comprar tudo errado. Tem que ter arquiteto. Aí o sofá é maior do que... Não passa no elevador, tem que içar, aí é maior do espaço. Enfim, aí começa a pessoa a entender, caramba, eu achei que era tão simples, né? Não, e seria tão mais fácil e talvez até mais barato. Muito. Eu ter contratado um arquiteto e é comprovado, e resolver isso tudo pra mim. comprovado que, assim, até 30% você economiza numa obra. Porque você tem tudo ali organizado. Tem as plantas, tem um 3D. Você vai comprar as coisas olhando um 3D, né? Olhando como vai já ficar com a noção projeto. do ambiente. Exato. Você não vai ficar naquele mundo imaginário. Vai ficar assim. Mas aí no mundo imaginário tá lindo, né? Agora você bota no local... eu até prefiro. Um estrago total. Então, exato, aí você começa a comprar material que não precisava, o pedreiro faz tudo errado, e tem os que dão calote. Olha, eu já ouvi de tantas histórias, e aí, exatamente, aí o cliente se conscientiza, não, realmente, a segunda obra, Deus me livre, eu não... Exato, então... Aconteceu isso comigo. Ai, viu? Temos caso real. Meu primeiro apartamento na Cidade Jardim, eu falei, não, eu tenho um bom gosto, então eu vou fazer. Caraca. Não é só bom gosto, não é? Precisa de muito mais coisas. Exatamente. Então, senão não existiria faculdade, né? Exato. Então, e aí tem essa questão da falta de tempo, essa questão de, né, a pessoa não sabe tudo. E aí começa essa procura para o arquiteto, né, que vem no mercado. E é o que você falou, hoje o arquiteto antigamente era visto como só quem tem muito poder aquisitivo. Hoje em dia não. Inclusive tem arquitetos que montam várias casas até de comunidade. Você já viu isso na internet? Já Uma vi. mulher que monta com coisas super baratas. Sim. Tipo um box de plástico bonito, uma coisa mais futurística. Eu sigo muito isso, eu adoro, que legal. né? Eu adoro. Gosto do tema. Eu falo que eu sou jornalista, mas eu tenho Você tem que saber um ladinho gosta da parte de decoração. Estética, né? Decoração, é tudo muito alinhado, né? Arte, eu falo gastronomia, moda. Você falou a montagem de uma mesa para jantar. Exato, que adoro fazer mesa posta. Então, tudo que é ligado a esse lado estético, eu amo. De decoração. Em que medida você acredita que a arquitetura tem o poder de transformar a qualidade de vida das pessoas, especialmente no que diz respeito à funcionalidade e ao bem-estar? Ai, muito. Quem não gosta de chegar na sua casa e falar assim, ai, pronto, eu não preciso de mais nada. Tá super confortável. Eu quero descansar minha mente aqui no quarto, né? Enfim, acho que a gente precisa ter o nosso momento, porque a vida tá corrida. Imagina você chegar numa casa que você não se sente feliz, confortável. Que é teu lar, né? É o teu lar. E aí é que a gente tem as nossas memórias, né? Então, quanto é importante a gente ter? Se a gente fechar o olho, a gente lembra o nosso quarto de infância, a gente lembra nossa primeira casa. Então, é muito importante. Às vezes as pessoas passam batida. Não, eu prefiro comprar o carro, eu prefiro viajar, eu prefiro... Mas, assim, é um momento tão gostoso. E aí, eu falo assim, que o lar tem que ser melhor que um quarto de hotel.
O ruim é que você depois não vai querer sair para qualquer quarto de hotel, né? Que a sua casa vai estar tão perfeita, né? Tão agradável. Então, o bem-estar é fundamental. E aí você tem qualidade de vida. Você, né? Aí tem a parte que você precisa estar uma casa organizada, né? Muito mais fácil, né? Você lembrar das coisas, pegar as coisas. Então, assim, tem muitas coisas que ajudam a pessoa realmente. Não é só o estético, né? A parte de organização, né? Que os organizers fazem, né? Que a gente faz muita parceria e ajuda o cliente no dia a dia. Então, com certeza, assim, a casa, ela tem que ser realmente, assim, deslumbre para você e você se sentir acolhida ali, né? Realmente é o lugar de lembranças, de contar histórias, de você realmente descansar, né? Tuas sentir energias. paz. Sentir paz. Agora, Lívia, falando de uma palavra que está super em alta, sustentabilidade. Com o crescente movimento em torno da sustentabilidade, como você integra práticas ecológicas nos seus projetos? É uma boa pergunta. Economia de água, Exato. reciclagem, isso tem. Tem. Apartamento é mais difícil, né? Que aí você tem que ir para os materiais que são mais sustentáveis. Mas quando, sim, casa, é muito legal você fazer o reuso, né? Da água. Fazer um poço para isso, receber água de chuva, né? Exatamente. Mas, assim, ainda não é uma coisa que as pessoas investem ainda, né? Também tem a placa solar, né? Que hoje em dia tá mais em conta. Tem que ter. Exato. Hoje em dia, se você não tem, então, tem que ter. Tem que Conta de luz lá em casa era 4, 5 mil. Agora, eu acho que em menos de 5 meses, 6, você paga o projeto todo de placa solar. Então, pro resto da vida, você tem aquilo de economia. Exatamente. Hoje, então, uma casa tem que ter, ainda mais no Rio de Janeiro, que faz 40 graus direto. Então, é maravilhoso pra gente, né? Sim, uma economia maravilhosa. Assim, as pessoas ainda não têm muito essa consciência de, eu quero aplicar isso no meu projeto. A gente fala, mas ainda não é uma coisa... acho que ainda tem muito pra caminhar, Mas sabe? é porque, sabe o que eu vejo? Eu construí uma casa recentemente no Alphaville minha. As casas, antigamente, tinham telhado. E telhado de várias formas, né? Sim. Então, hoje, as casas mais modernas têm o telhado, já não tem mais Embutido. telhado e são um quadradão, um caixotão. Então, é mais fácil de colocar a placa solar em cima. Uma coisa moderna. As outras estão tendo que se reestruturar inteira com aquele bando de telhado para botar a placa em cima. Exato. Então, é uma coisa muito moderna, né? E a tecnologia tá vindo com tudo. Tanto a sustentabilidade em paralelo, a gente tem que vir com os dois, né? Mas eu acho que ainda a gente tá caminhando. Pensar mais nesse lado sustentável. Ainda tá... merecemos, né? Merecemos, Pensar no futuro. Exato. Mas tá caminhando. Não, assim, eu acho que 5% dos clientes, ou menos, assim, pensam em sustentabilidade. Com mais de 500 projetos realizados, qual foi o mais desafiador ou que mais lhe trouxe satisfação profissional, Lívia? Eu acho que não é projeto de cliente, é projeto de mostra. De mostra? Juro. Dá muito trabalho, muito trabalho. Porque a gente tem um tempo muito curto, realmente, a gente tem um cronograma que tem que ficar pronto, né? Claro, caso do cliente tem que ficar pronto o cronograma, mas se passar 1, 2 dias, tudo bem. Mas ali o coquetel tá marcado, a imprensa tá marcado, tem que acontecer, não tem, não, mais um dia, por favor. Não tem isso. Então, e é desafiador porque você tem esse prazo corrido, né? Coisas acontecem no meio do caminho, você escolhe uma coisa, aí não chega porque o prazo é curto, aí você tem que trocar. Ou, enfim, assim, é um caos que acontece quando você faz mostra, mas é muito desafiador. Essa última do Casacou também foi bem desafiador, porque a gente teve que mexer com tudo, com parte elétrica. Era uma cozinha muito antiga, bombeiro, enfim, quadro de luz gigante do espaço, né, que é um shopping. Então, a gente teve que trabalhar com muita coisa que foi acontecendo no meio do caminho, você tem um prazo muito curto. Mas é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque eu falo que os projetos que realmente estão no Casa Cor é a minha identidade, porque o cliente sou eu. Então, eu crio, ninguém mexe. Eu que vou... Claro, pode acontecer alteração por conta de fornecedor, mas a gente vai sempre estar ali parecido com a proposta inicial que eu pensei. Então, eu adoro, porque ali eu consigo colocar toda a minha criatividade. Já fiz cuba com areia dentro. Então, assim, eu consigo realmente criar e falar assim,
tudo bem. Ninguém precisa da minha aprovação. Porque eu vou mostrar e tá tudo bem. Então, e é gostoso ver a interação do público de falar, caramba, que legal, nossa, que arquiteto criativo, nossa, por que pensou nisso? Então, isso é muito legal, sabe? Da interação do público que vem junto. Aí, pra mim, eu acho que os projetos que mais me alegram, assim... São as almoças. E com uma carreira tão movimentada e bem-sucedida, como que você consegue equilibrar o trabalho com a sua vida familiar e pessoal? Lívia acabou de ficar noiva recentemente, nessa correria. Inclusive, nos conhecemos no curso, a Mina, eu ia falar né? Isso. A Mina com o Léo, que ele é fantástico, Léo Loureiro. Léo Loureiro. Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, Léo Loureiro. E aí, tem esses cursos também que traz essa consciência de equilibrar, né, os pratinhos da vida. Então, né, a gente não pode ser só workaholic, que eu sou muito, né, quem me conhece sabe, mas é importante a gente estar equilibrando. Então, assim, hoje em dia eu dou uma filtrada, mas assim, até 6, 7 horas eu dou uma segurada em responder cliente, porque eu ficava, meia-noite tá cliente falando, eu tô falando junto, eu tô ali. Eu era muito assim, hoje em dia não, já deu uma mudada. E assim, pra mim é importante, né, você desacelerar. Então, viajar pra mim é a parte que eu realmente consigo desacelerar e eu acho que é muito bom também pra cabeça, também pra criatividade, absorver coisas novas. E aí eu lembro que quando meu irmão casou na Austrália, foi 1 mês e pouco, né? Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou largar o escritório 1 mês e pouco? Fiquei tensa, ansiosa, né? De, tipo, dar jeito em tudo. E aí, fluiu super bem. Aí eu falei, não tô acreditando. Esse tempo todo eu tava com esse medo. Aí, pronto, dali só bagaceira, que eu só viajei. Agora o pessoal fala, Lívia, eu só vejo você viajando. Falei, agora eu entendi, funciona, mas ninguém vai morrer. Mas tô trabalhando também. Exato, claro. Leva o notebook e vai lá. Exato, mas dá pra trabalhar. E, tipo, eu fechei vários contratos na Austrália. Eu fiz contrato viajando. Então, assim, não é uma coisa que na minha cabeça eu tinha que estar ali, né? Presencial. Então, quando abriu esse estalo, assim, eu falei, gente, demorei tanto tempo pra entender que não... né? A gente cria uns medos, umas coisas. Então, hoje em dia eu consigo ter a minha vida pessoal, tenho os meus pets, né? Tenho o meu noivo agora, que agora também tem mais correria agora pra ver tudo, né? Gente, essa semana eu conversei com minha amiga, falei, gente, eu não sabia que era tanta coisa que era pra fazer. Gente, tem até o baby doll que tem que combinar, tem não sei o que pra combinar, muita coisa, aí festa antes, festa de lingerie, despedida, não sei o que. Falou, nossa, tem tanta coisa. Eu falei, meu Deus, Vocês já estão planejando o casamento? Estamos há 6 anos e a gente tá pensando daqui 1 ano, 1 ano e pouco. Casar. Mas é muita coisa pra ver. Eu falei, é um universo novo pra mim. Tô pegando as amigas que casaram agora pra... Sempre tem, amiga. Você tá na fase do noivar e casar, daqui a pouco vem filhos. É maravilhoso. Verdade. Curta muito essa fase. Mas tá tudo equilibrado, tô conseguindo. Que bom. E o que significa para um arquiteto ser convidado a participar de uma exposição como a Casa Cor? Ai, eu amo, né? Brilha os olhos. Mas, claro, tem uma seleção, né, ali de profissionais. A Casa Cor já está há muitos anos no mercado, né? Então, com certeza, ele não vai botar um arquiteto que não tem capacidade, porque não adianta você fazer um projeto lindo, você tem que ser muito boa gestora de tempo. Eu acho que o mais desafiador é gestão de tempo. É você entregar com qualidade e excelência, porque não adianta a gente fazer uma amostra com horrível acabamento. Ali é realmente a vitrine do seu trabalho. Então, tem que ter pressa, tem que ter bom acabamento, tem que ser criativa. Enfim, então, eu fiz muito, né, esse ano passado, a parte de marketing também. A gente fez toda uma história para contar. Eu crio tema também no Casa Cor, foi o Palco da Vida. Então, eu não faço um ambiente por fazer. Quando eu entro de cabeça e eu conto toda uma história que envolve aquele ambiente. Esse ano passado também, eu fiz uma parte instagramável. E aí todo mundo postava, marcava a gente. Então, assim, foi um ambiente muito legal, porque todo mundo estava participando, gostava. Eu vi pessoas emocionadas. E falei, gente, que fofo. Tipo assim, eu consegui passar, sabe? Não é só um ambiente. A pessoa entra, que bonito o ambiente, tá? Eu nunca faço uma coisa de mostra que eu faço por fazer, sabe? Então, eu adoro
deixar algum legado ali. E é interessantíssimo que as pessoas lembram. Ah, a Lívia fez Casa Cor, fez aquele ambiente. Elas lembram das passagens dos anos ali, o que eu fiz. Então, eu adoro fazer, marcar. Assim, é muito gostoso. É desafiador, mas é gostoso. E de que maneira essas participações em eventos de grande porte impactaram sua rede de contatos e seu portfólio? Ai, positivamente, porque eu falo que a gente faz mostra não é para captação de cliente ali no momento, sabe? Mas abre muita porta de você conectar com pessoas ali, muitos. Até jornalista passa por lá, faz matéria, me chama, fornecedor. Você abre portas das pessoas se conectarem ali. Que eu faço muito também é ir no local e fico lá no meu ambiente, converso com as pessoas. Então, você vai abrindo portas. E eu acho que isso acaba mostrando para um cliente final, que ele está ali em dúvida de qual arquiteto escolher, de, poxa, a arquiteta, ela realmente é consolidada, ela faz uma amostra, né, que é muito importante. É um currículo, né? Um up enorme no currículo, né? Exato. Então, assim, né, não é uma recém-formada, nada contra, mas é uma pessoa que está ali, realmente, que está, né, buscando excelência. Então, Casa Cor, realmente, assim, muitas oportunidades aconteceram por conta de, realmente, ela tá ali presente, ela tá no elenco, ela tá sempre inovando. Ih, falamos a palavra juntas. E conta um pouquinho sobre a experiência de assinar vitrines no Casa Shopping. Como que essa oportunidade surgiu? Qual que é a importância delas para a construção da sua marca? Eu adoro fazer vitrine. Ano passado... Qual você fez? Que eu ando sempre ali no Casa Shopping. Eu fiz na Prop, fiz na Rasa, em Paulo Frei Caneca, Abra Casa. Sempre eu vou... cada loja vai me chamando. E cada uma tem... Adoro tema, né? O Casa Shopping, ele vem sempre com um tema dessas vitrines assinadas. Teve uma que foi do sertão, que eu adorei. Botei umas coisas de barro. Teve uma que a gente fez, que foi sobre o verão. Aí eu fiz uma coisa com sorvete. Sempre eu tô ali, sabe? Legal. Inovando. Final do ano tem também parte de Natal. Aí eu fiz toda uma vitrine de Natal também. Aí eu sempre tô fazendo alguma coisa temática. Foi até engraçado, porque ano passado eu fiz uma do Dantal, uma vitrine. Eu não sou vitrinista, mas é uma amiga minha que conhece meu trabalho há anos. Ela falou assim, amiga, você faz vitrine de Natal? Aí eu falei, amiga, eu sei fazer vitrine, mas assim, eu sou arquiteta, mas vou fazer. Aí eu fiz, ficou uma graça. Ela falou, amiga, todo mundo fala que é a vitrine mais bonita do Dantal de Natal é a minha. Que legal. E é de balé, né? Então, amiga, ainda tem um assunto muito, né, próximo. Aí a gente botou o tchutchu de balé, a gente criou uma árvore super diferente. Então, legal. Ela amou, assim, a vitrine, ela ficou super encantada. Todo mundo que passava ficava deslumbrado da vitrine. Eu filmei, enfim. Legal, legal. E trabalhar com celebridades e influenciadores deve ter suas peculiaridades. Como que você iniciou essa trajetória de trabalhar com essas figuras públicas? Então, eu, quando iniciei o Morar Mais, como eu falei, né? Eu sempre tenho o objetivo de fazer alguma coisa diferente. E aí eu falei assim, por que não chamar um famoso pra, tipo, homenagear? Então, eu comecei com o Elô Pinheiro, que foi a garota de Ipanema. Que legal. E aí, eu fiz um espaço todo preto eu fiz um espaço todo preto e branco pra remeter, né, ao calçadão, as formas. E ela veio. Ela é uma graça, super fofa. Ela veio no meu espaço. E ali eu comecei a conectar com pessoas do meio artístico que eu fosse fazer homenagens. Ela foi a pioneira? Foi a pioneira. Que legal. Foi a pioneira. Aí depois veio a Fernanda Rodrigues, que eu fiz um espaço infantil, né? Cheguei ao Mundo das Cores, que ela tinha um blog, né? Ela trabalha muito com criança, né? E aí eu também homenageei a família dela. E ela foi no espaço, eu fiz a casa dela. E aí começou essa jornada de um indicando a outro. Agora boca a boca, vendo o trabalho. Exato. É desafiador, porque eles sempre estão corridos também. Tudo pra ontem. Mas é muito gostoso também trabalhar com eles. E é legal, assim, né? Eu conseguir homenageá-los. Não, e você acredita que a presença de clientes famosos pode alavancar ainda mais a sua marca? Com certeza. Agora eu tô fazendo da Natália Guilherme, que às vezes também
acaba que um vai conectando com o outro, vai conversando. E o engraçado é que ela me indicou para um construtor, um cliente dela, sem querer, fez todas as conexões ali. E eu falei, poxa, eu fiz um cliente, Márcio, que eu sei que foi com uma conexão que você indicou pro construtor, o construtor me indicou. Então, foi super legal. E ela, super gente boa, também corrida, vida corrida, né? O pessoal da vida artística é bem corrida, mas eu consigo... Eu falo, não, pode deixar que eu vou te ajudar. Aí eu saio para comprar as coisas, vem cá, eu faço videochamada, enfim. Então é bem dinâmico, mas é bem legal. E teve algum projeto desafiador que você desenvolveu para um cliente influenciador? Era mais interiores? O da Fernanda Rodrigues foi uma casa inteira. E o Raoni, o esposo dela, ele trabalha na Globo. Então, ele é muito criativo. Era umas coisas que ele pediu, eu falava assim, gente, mas... E ele gostava de criar também. Foi desafiador porque eu criava, ele também criava, a gente juntava ali. Não, vamos fazer isso. Então, teve muita coisa criativa que eu gostei bastante, mas foi desafiador porque ele é muito fora da caixa. Mas eu adoro isso. É difícil você ver um cliente fora da caixa, mas ele era uma pessoa diferente, eu adorei. E atualmente você participa da Feira de Milão, um dos maiores eventos de designer do mundo. Como que essa experiência tem influenciado a sua abordagem criativa e a forma como você vê o designer no contexto global? Então, Milão é o 3º ano que eu vou seguido. Isso era uma coisa também da vida pessoal que eu falava, não, nunca tenho tempo. Aí comecei. Vou pra Milão. Vou pra Milão porque é importante. E aí me apaixonei por Milão, né? Você volta com outra cabeça de lá, Muito. Lívia? Porque é tão diferente o designer deles pro nosso. Volto com outra cabeça. Além das marcas de luxo, né? Que tem o mobiliário também. Infelizmente, não chega no Brasil. Muita coisa que a gente vê, só brilha o olho. Eu acho que não é nem por causa do poder aquisitivo daqui, não. Eu acho que é porque não é muito da nossa cultura. Porque lá tem umas coisas, assim, faraônicas, né? Tem. Muito sofá dourado. da Louis Vuitton, coisa da... Eu vi lá uma geladeira da Versace, essas coisas. Exato. Deve ter um público muito pouco. Eu acho que o brasileiro, ele é mais... básico, vamos dizer assim. Roupa tá entrando aqui tem pouquíssimo tempo. Exato. Eu lembro que há 10 anos atrás eu ia pra Nova York e já tinha aquela Louis Vuitton gigante de vários andares de roupa. Aqui só tinha bolsa. Só vendia bolsa, sapato, cinto e óculos. Ninguém usava roupa da Louis Vuitton. Não tinha isso aqui. Só lá fora. Exato. Agora que tá entrando as roupas. As roupas. Até entrar geladeira e sofá vai demorar mais uns 5 anos. Eu acho que até é mais. Mas é porque realmente não tem público pra cá. Eu acho que nem financeiro, mas estético mesmo. São realmente coisas muito diferentes. Gostos diferentes. Mas, assim, eu saio com outra cabeça e, assim, eu falo que eu sou uma esponjinha, né? Então, eu sou muito visual. Então, eu vou olhando as coisas e tá armazenando tudo no meu HD. E aí, eu aplico isso no projeto, eu nem sei por que eu criei aquilo, mas provavelmente tá alguma coisa que eu vi lá em Milão, ou vi numa feira, tá sempre, eu vou botando ali. É o terceiro ano que você vai? É o 3º ano seguido. E aí, o legal é que também tem a parte da rua, né? Que eles fazem. As lojas também fazem vitrines. Então, todo além Milão... da feira. Além da feira, que a feira é gigante, que você fica ali 2, 3 dias e você não consegue ver tudo. Todo local fica meio que preparado para receber pessoas do mundo todo. Exato, o centro de Milão tem que fala Fuori Salone, que é fora do salão. Tem várias ruas e várias lojas. É animadíssimo. E aí, assim... Todo mundo entra no clima. Tem, assim, quiosques de informação, mapas. Realmente, assim, é muita coisa para ver. E até, assim, lojas de automobilístico que tem também carros que fazem também uma intervenção que você entra. Então, não é só, tipo... Ir lá para uma feira. Não, tem muito além. E não é só a parte, assim, só loja de decoração. Não. Tem de louça que vai participar, tem de carro, tem museu que abre. Então, é realmente uma coisa coletiva que a cidade se inspira. É muito gostoso de viver, assim. Não, você amigas fica, minhas assim, vão, não são nem arquitetas. Aí, olha, como é gostoso. Elaine, é tão legal que eu não sou arquiteto, sou dentista, mas vou. Mas é tão legal o evento. Exato. E é muita coisa pra ver. Tô até pensando em eu, já que eu gosto. Vá, quem você sabe vai a gente vai amar. mais juntas na próxima. Boa. E como é que surgiu a oportunidade de começar a desenvolver projetos internacionais, especialmente em lugares como Dubai? Sim. Esse ano eu destravei isso também.
Léo Loureiro. Tô fazendo a propaganda dele, verdade. Eu lembro da árvore que a gente botou dos sonhos, né, no papel. Você botou lá no curso? Eu botei assim, Quintela para o mundo. E eu sempre fui muito perfeccionista. Eu falei, poxa, como é que eu vou atender o cliente longe? Ele nunca teve contato comigo. E eu sempre fiz projetos no Rio. Eu nunca expandi. Eu sempre acabei focando no Rio. Já tive propostas, mas eu falei, não, pelo menos no Rio eu consigo ir na obra, eu consigo estar aqui. E aí eu falei, poxa, tanta gente faz, né? Por que eu tô com essa coisa de, não, tem que ser no Rio, tem que ser no Rio. Aí eu botei no meu papelzinho dos sonhos. E aí aconteceu, né? E, tipo, 1 semana e meia depois que eu falei. Olha só como, né? O poder da nossa mente. Jogou pro universo e veio, hein? Joguei pro universo. Aí, Leonardo Loureiro. Joguei. Grande beijo pra você. E aí veio e foi super legal. A gente fez uma sala, né? E aí a gente fez videochamada. Ela me mandou os links de todas as lojas que ela consegue comprar lá. E foi muito tranquilo, ela tá super feliz, a gente fez 3D, a gente apresentou, mandou todos os links pra ela comprar. E o tão engraçado que, assim, em 3 dias, tudo tava na casa dela. Eu falei assim, ela até brincou assim, Lívia, aqui... de lá. Ela falou, Lívia, aqui é Dubai. Eu falei, gente, 60 dias ou 90 aqui no Brasil pra você comprar um sofá e entregar na sua casa, né? Ela não. Aí eu falei, caramba, já tá pronta a sala? Eu falei, eu tinha acabado de apresentar o projeto, ela já foi, comprou... E 3 dias ela começou a mandar foto das coisas, chegou. As coisas lá acontecem. Acontecem. Então, quem quiser, estou aí. Podendo fazer projetos no mundo inteiro. Exatamente. Isso então, aí. Começou assim, esse ano, foi recente, eu destravei isso, falei, não, vamos começar. Arrasou. Obrigada. Vou te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos aqui no Rio, Barra Grill, minha patrocinadora, pra ir com o noivo, com a amiga, com quem você quiser. Opa, aí, ó, Lucas. E Lívia, qual mensagem você deixaria para as futuras gerações de arquitetos e profissionais da área criativa que estão começando agora? Não desista. É muito desafiador. Você começa na faculdade, né? Sendo chicoteada mesmo. Porque, como eu falei, né? É muito trabalho para fazer. Eu acho que depois da faculdade, né? Se a pessoa quiser seguir carreira solo, é lidar com pessoas. Eu acho que a pessoa tem que fazer um cursinho, tem que ser um pouquinho psicóloga. Não é só sobre projeto, é sobre... Você lida com pessoas, né? O tempo todo, expectativas, sonhos. Então, a gente não tá falando em comprar uma blusa. A gente tá falando de coisas grandes, investimentos grandes. Então, você tem que saber muito, ter paciência, ouvir, absorver, entender, melhorar. Então, isso eu sempre fiz. Assim, o pessoal no escritório fala, Lívia, você é calma demais, Lívia. Se fosse você, já dava uma patada, já respondia assim. Mas é o meu jeito. Então, assim, eu acho que o arquiteto tem que ser muito paciente com o fornecedor, com o cliente, que aí você vai, aos poucos, alavancando. Não adianta ser... Não vai pra frente. Se você é uma pessoa irritada, que não sabe ouvir, que faz do jeito que quer, pessoas. Tudo sobre pessoas. Exatamente isso. Então, eu acho que a dica depois, faça um cursinho, de repente até como lidar com pessoas, né? Porque tem que ser psicólogo. E para finalizar, o que você acredita ser essencial para alcançar o sucesso e fazer uma diferença real nesse mercado de arquitetura? Excelência, eu acho que essa é a palavra. Você tem que ser excelente em tudo que você bota a mão. E aí eu faço com excelência, acaba que as pessoas falam, não, tem que indicar a Lívia, faz com a Lívia. É a Lívia. Então, assim, acaba que na boca das pessoas é a Lívia, é a arquiteta. Que é a melhor propaganda, boca a boca. Exatamente. Apesar da gente, né, trabalha um público bem relevante no Instagram, como essa de Dubai, mas o boca a boca sempre na minha carreira foi fundamental. Então, assim, faça com excelência que aí você vai colher, entendeu? Faça o além, né? Porque às vezes a pessoa faz o básico. Vou entregar um projeto, tchau, tá ótimo. Faça o além. Por exemplo, eu faço fotos, aí eu sempre dou uma lembrança fofa aqui. Você tá fazendo além, né? Então, realmente, eu fazendo isso, né? De, tipo, dar uma flor, dar um presente, né? O que vocês acharam? Dar um abraço. Poxa, que a sua casa, né? Seja tão boa, né?
Eu sempre no final, eu tenho contato, sabe? Eu tiro foto. Então, eu sempre tô próxima ali no final também, que eu adoro. Falo, não, tem que olhar, ver. Então, é isso. Aí a pessoa se sente super feliz, né? Satisfeita com o trabalho. É isso. Lívia, desejo muito mais sucesso para você. Obrigada. No seu mercado, na Fico sua feliz. carreira. Quem sabe a gente não vai um dia na feira juntas. Ai, vamos marcar. Obrigada pela oportunidade. Tá. Amei. Adorei te receber aqui. Nossa energia foi fantástica lá no curso. Falei, um docinho de mulher. Quero levar no meu podcast. Obrigada pelo convite. Amei. Também. É isso aí, galera. E para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.